Bom dia, Boa tarde. boa noite. Meu nome é Micaela Oliveira. O meu é Anne Guetem E esse é o meu, o seu, o nosso podcast. Bom, hoje estamos com o primeiro episódio da segunda temporada do podcast. E estamos com um estúdio novo, com os equipamentos novos, muita novidade para vocês. E para começarmos bem, estamos aqui com uma pessoa que é historiadora da nossa cidade, Diego Guetem. Oi. Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, agradecendo desde já o convite, né, do Pod Casa aí. Muito feliz de participar, saber que estou voltando aqui para casa onde eu trabalhei há alguns anos como professor. Feliz com a iniciativa de vocês, de cultura, de história, que a gente possa ter um papo legal e conseguir sanar aí as curiosidades de vocês e da galera que está assistindo. Sim. A gente agradece por você ter aceitado o convite e ter... Isso incentiva muito a gente, ainda mais que a gente está começando. E a gente quer agradecer muito você. Bom, obrigado, eu que agradeço. Então, para começarmos, vamos começar com a pergunta: o que te motivou a buscar informações de Santa Cecília? Bom, eu acho que em história todo mundo começa um pouquinho por ego. Começa um pouquinho para querer se conhecer. Eu sempre fui um curioso leitor da minha casa. A minha mãe e meu pai sempre tiveram bastante livros em casa, livro ilustrado, enciclopédia. E uma das coisas que mais me despertou assim foram os ícones. Eu via fotografia, fotos, por exemplo, de figuras históricas, que nem o Gandhi, o Hitler, o Stalin, o Lincoln. Todo mundo, aquelas pessoas, eu via aquelas figuras assim, ou mais antigos, como os gregos, romanos, tal. Tudo aquilo me despertava o interesse em história. E depois, mais um tempo adiante, eu comecei a mexer nos álbuns de fotografia da família. E a minha família é uma das pioneiras aqui da cidade, foi uma das primeiras que chegou, a família Guetem, né? E comecei a identificar aquelas figuras, querer saber quem era, e fui me envolvendo. Eu quis saber a origem da história da cidade e não parei mais. Desde que eu comecei com isso até hoje, sou um curioso de história e estou sempre pesquisando, sempre lendo. E assim, por que Santa Cecília? Por que você escolheu a nossa cidade? Eu sou, na verdade, assim, a minha família é a 6ª geração nascida em Santa Cecília. Então, meus primeiros antepassados, o patriarca da minha família, que era o Adão Guetem, nasceu aqui. Na verdade, ele veio da Alemanha, mas aí os filhos dele nasceram todos aqui. Eu já sou a 6ª geração. Então, a gente sempre foi muito arraigado. Eu tive fora, estudei fora, mas sempre gostei daqui e me interessava muito conhecer mais dessa cultura, saber o que era, porque é o lugar que a gente sempre morou, sempre teve, a família contava as histórias deles e a gente nunca perde, na verdade, esse vínculo. Então, o meu interesse com Santa Cecília acho que é uma ligação mesmo sanguínea com a terra. Que legal! E então, como que se formou o território de Santa Cecília? Bom, a história de Santa Cecília, sempre que você vai falar de história de um local, ela é uma história que tem que ser contextualizada, né? A história do lugar nunca começa no próprio lugar. Você tem muitos acontecimentos anteriores. Se eu fosse falar para vocês desde o começo, o que influenciou a história de Santa Cecília, tinha que começar na formação do próprio planeta Terra. Mas nós não vamos tão longe, né? Eu acho assim que um ponto definitivo na história a gente pode tratar desde o surgimento da ocupação da América pelos homens, que é uma coisa que já alguns estudiosos que já faz 60 mil anos que começou. A gente pode partir do ponto que você quiser. Eu acho assim que o ponto fundamental é a formação nativa do nosso povo, né, que são índios basicamente. A formação americana da América toda, a ocupação se deu desde a América do Norte. Esses índios foram descendo, foram formando, e os índios que aqui estavam primeiro eram os índios do chamado Grupo G. Eram Caigangue, Xoclen e os Tupi-Guarani. Os Tupi-Guarani não são do Grupo G, mas os da nossa região especificamente são os Caigangue e os Xoclen, que são desse Grupo G que é chamado. Então Santa Cecília começa sua história com os indígenas. Depois, com o passar de muitos anos, milhares de anos, começou a haver o interesse do homem branco na região da América. Desde a descoberta da América, Colombo descobriu em 1492, e 2 anos depois tem uma coisinha chamada Tratado de Tordesilhas, que é um acordo que Espanha e Portugal fizeram para definir de quem seriam os novos territórios descobertos, porque eles foram os grandes navegadores. Então a nossa história já também tem essa influência.
Passa mais alguns anos, depois da descoberta do Brasil, 1500, chegam os portugueses, e aqui ainda era uma terra de ninguém, era uma terra desocupada, aqui era um território que, não, aqui onde nós estamos, com o Tratado de Tordesilhas, era a Espanha, na verdade, onde é a Santa Cecília era território espanhol, não era território português. Então depois, com o tempo, foi havendo brigas de conquistas de território e tal, finalmente os portugueses tomaram esse espaço aqui, isso já depois de 200, 300 anos de ocupação, com os bandeirantes, que eram os grupos paulistas que foram entrando para o interior do Brasil. Então a gente tem uma cidade que é formada primeiramente por índios, por tropeiros, paulistas, e no século XIX, finalmente, Dom Pedro I casou com uma austríaca, a Imperatriz Leopoldina. Graças a isso, você vê que até um casamento influenciou na nossa história. A Imperatriz Leopoldina era de origem alemã, era austríaca, de origem germânica, né? Disso houve um interesse muito grande de Portugal naquele período em ocupar a região aqui com povos alemães, com povos germânicos. Eles foram lá na Germânia, começaram a mandar um emissário para lá para ver que famílias que poderiam vir. No século XIX veio a família Goethe, Granimann, Hauen, Arbegaus. Então, só nessa passagem aí você tem 500 anos de história, praticamente. Aí a cidade foi sendo ocupada, foi miscigenando o índio, o caboclo com esses alemães que vieram para cá. E finalmente no século XX, já em 1958, foi emancipado Santa Cecília. Então isso assim é um dropzinho de tudo, mas se eu fosse falar com detalhes como é que se formou, é um grande caldeirão cultural que foi formando com ocupações, com interesses e tal. Mas a gente basicamente é uma mistura de índio e europeu. Assim que se formou Santa Cecília. Como você estava falando das famílias ali, quantas famílias foram que vieram aqui? Vieram para cá, vieram cerca de 6 ou 7 famílias por aí. Goethe, Granimann, Andrisse, Arbegaus, Hauen, Au, mais alguns, próximo de 7 ou 8 famílias, as pioneiras, né? Mas aí, claro que já é uma etapa, eu digo assim, quando eu comecei a estudar a história de Santa Cecília, a história de Santa Cecília era resumida em 2 parágrafos. Era a emancipação em 58, na verdade já partia nos anos 1840 chegaram as primeiras famílias imigrantes, ficaram aqui, depois dá um pulo de 100 anos na história, e daí em 1958 se emancipou o município, tem 60 anos de história e tal, e é isso aí. Então não se suprimiu a atividade indígena, o que os índios fizeram aqui, como é que os índios passaram e tal. Então quase não se trata do lado indígena. E tão pouco dos tropeiros. O tropeirismo é fundamental na nossa cultura, né? A gente é um povo que basicamente tem costumes de paulista. Se a gente for analisar até o nosso sotaque, é do interior de São Paulo, né? Nós falamos porta, né? O nosso R é muito puxado. Então a influência nossa é muito paulista do interior. As comidas nossas são comidas muito à base de farinha, que é uma coisa típica também que veio do interior de São Paulo, do interior de Minas. Porque o tropeirismo é um movimento muito importante aqui para a nossa região, porque Santa Cecília basicamente foi um pouso de tropeiros. Quando chegou o período do ciclo do ouro em Minas Gerais, isso assim, a gente precisa sempre contextualizar. Eles precisavam de muitas mulas, muito gado, e o sul do Brasil era a região que mais tinha. Então eles começaram a mandar os tropeiros para cá, buscar gado, tropa para levar para Minas e para São Paulo e tal. Então daí com isso aqui virou um pouso de tropeiro, e começou a haver essa miscigenação, essa interação entre essas culturas aí. Então é bem variado, tem muita coisa, tem muita informação sobre, sabe? Como é que a gente é? A gente tem características de alemães? Muito pouco. A gente é basicamente um povo de cor branca, mas tem muito caboclo, muito mestiço e culturas e origens diferentes. Eu, por exemplo, tenho um relato da minha família, bem antigo, um relato até do Emílio Odebrecht, que foi o cara que abriu a estrada entre Curitibanos e Blumenau, que ele dizia que os Goethes já não tinham nada de alemão, já estavam totalmente abrasileirados quando estavam aqui, falavam português, tudo e tal. Então são detalhes assim da nossa cultura que a gente vai pensando e mais ou menos construindo a cultura do nosso lugar. Ele falou que a gente tinha o sotaque de São Paulo, né, do interior. Você acha que a gente teria mais alguma cidade? Você acha que é uma mistura um pouco de tal cidade para outra? A gente tem uma figura aí fundamental que é a formação do povo caboclo. O Brasil, basicamente, ele era terra indígena,
com a descoberta dos portugueses e a entrada dos portugueses para o interior do país, foi se formando uma coisa chamada caboclo, que é a mistura do branco com o índio. Depois a gente inseriu os negros também, mas na nossa cultura local não é tão presente. Aqui não foi uma região com muita escravidão negra. O Rio Grande do Sul foi mais, até São Paulo teve, o litoral catarinense teve lugares de escravidão, tal, a região de Laguna, tudo chegou a acontecer. Mas aqui na nossa região, aqui no sertão de Curitiba, como se chamava antigamente, os sertões, o Planalto mesmo catarinense, não tinha muito. Então, assim, o que eu posso te dizer de influência? Com essa formação cabocla, a gente tem muita coisa indígena, muita coisa da cultura portuguesa. Por exemplo, as nossas festas juninas, essas questões de festas populares são muito portuguesas. E o índio, os termos que são para nós aqui de origem indígena são muito presentes até na comida, no modo de falar também. Mas assim, a base nossa é paulista e um pouco de influência gaúcha. Um pouco de influência gaúcha também. No churrasco, na maneira do tropeiro, de lidar com gado, essas coisas tal, tem, mas você nota mais paulista do que qualquer outra influência, sabe? Basicamente a gente é vicentino, no jeito de falar, esse negócio de comer S no fim das palavras, de não fazer o plural, né? As caneca, as pessoas, os carros, né? É bem coisa do interior de São Paulo, então é a cultura mais presente nossa. Mas a gente tem muitos termos também indígenas que fazem parte do nosso dia a dia que a gente nem imagina. Se for lembrar de cabeça agora fica difícil, mas tem muitos termos assim que a gente são indígenas. Nomes de cidade, por exemplo, Curitiba, né, uma cidade um nome indígena, né? Tem vários. Timbó são nomes indígenas. Aqui era Corisco, né? Aqui o nome do lugar já foi Corisco, né? Quando era ainda período de passagem de tropas, Corisco era raio. No Tupi significava raio, trovão, e aqui é um lugar que o terreno é muito ferroso e muito alto, então eles chamaram de Corisco durante um tempo, até depois quando veio a imigração europeia que começou a vir Santa Cecília, porque era uma santa de devoção dos europeus e tal. E fugindo um pouco do assunto da história antiga, assim, uma dúvida que eu tenho é como que surgiu o hino da nossa cidade? O hino, então, Santa Cecília ela depois desses, a gente pode dizer que oficialmente assim, hoje a cidade está com 66 anos, mas antes disso a gente já tinha muitos anos de história, conforme isso que eu falei para vocês, desde a chegada dos tropeiros e tal, já vão para mais de 200, 300 anos de história local. Mas o que mais influenciou aqui no nosso povo, porque aqui não foi um lugar que os índios ficaram muito. Então a gente, assim, os Caigangue, por exemplo, são índios que ficaram mais a oeste daqui. Você encontra Fraiburgo, Caçador, Timbó, Grande, Lebon Regis, mais sinais da presença desses índios do que aqui, porque aqui era muito frio. E o outro índio, que era o Choclen, que é outro índio da nossa formação também, ficaram mais para o leste, mais daqui para baixo da Serra Geral. Então aqui especificamente não ficaram tanto os índios, foi mais a partir do europeu. E os europeus, eles até a emancipação da cidade deu uns 100 anos de história. E basicamente o que virou a nossa cultura foi uma cultura europeia. Então a Santa Cecília foi muito importante para nós. O elemento católico foi muito agregador para a cidade. O que tinha de cultura na cidade era a igrejinha. Era o povo em volta das festas cristãs. Alguns deles eram luteranos, mas aqui logo se catolizaram. E o hino surgiu por encomenda. Depois que a cidade se emancipou em 58, tinha um maestro que era especializado em vender hino para as cidades, e ele passou por aqui, era Sebastião Lima o nome dele, e tinha uma companheira dele que era a Vera Vargas, que era autora também, que escreveu a letra, e foi encomendado a partir do comecinho dos anos 70, foi encomendado esse hino, foi feita uma lei, tal, e ele inseriu algumas coisas da nossa cultura, só que ele basicamente só falou da santa, né? Tanto que tem uma parte que é muito clara que o hino se refere à padroeira dos músicos, né? Quando ele diz que vejo a pauta onde a boa semente vai compondo a canção do porvir, né? Então, pelos sucos que incessantemente o arado em teu chão canta abrir, os sucos do arado abrindo o chão para plantar, era como se fosse a pauta musical. E as sementes, as notas musicais.
Então, se você vê o homem arando a terra de cima, jogando a semente, ele forma uma pauta musical. Então é bonito, é poético, porque era uma homenagem à santa. Então, né, pelos sucos que incessantemente o arado em teu chão canta a abrir, eu vejo a pauta onde a boa semente vai compondo a canção do porvir. Terra Dourada, Santa Cecília, exemplo de tradição. Então a história é mais ou menos essa. Tem uma história até que esse cara vendeu, o Sebastião Lima vendeu o mesmo hino para outra cidade. Inclusive essa cidade é a cidade de Marmeleiro, no Paraná. Ele só trocou o nome da cidade. O hino deles, o refrão é Terra Dourada, ó Marmeleiro. Tradição. Mas é assim que surgiu o hino. Mas o nosso é anterior, porque até pela letra você pode ver que faz referência à nossa cidade, à nossa cultura. Se você for reparar, né? Porque normalmente a gente só canta, aprende, mas a gente não pega pra reparar, né? Não pensa no que tá escrito só. Isso é uma coisa que eu digo que a história e a cultura ajudam muito. Se você começar a perceber os valores implícitos nas coisas, você vai começando a entender. Isso falta muito no Brasil ainda. O Brasil é um país muito novo e Santa Cecília também é uma cidade muito nova. É uma coisa que eu sempre batalho lá na cultura, inclusive. A gente precisa instituir símbolos municipais, mas não só símbolos oficiais como hino, bandeira, mas símbolos identitários. A gente precisa ter monumentos, a gente precisa estudar a formação do nosso povo, quem que nós somos. Você não tem um monumento falando, por exemplo, sobre a formação do povo siciliense, se ele é caboclo, se ele é só europeu, essas coisas que vocês estão me perguntando. Você não tem um busto de uma figura histórica dos primeiros habitantes, dos primeiros colonizadores, não tem, nem de primeiro prefeito. Você não tem uma referência cultural, quem foram os primeiros músicos, os lugares, os primeiros artistas. Então, assim, falta muito da identidade cultural para esse povo. Que a partir de que se você investe em cultura e investe em identidade cultural, o povo passa a amar a cidade. Aí ele passa a se identificar, ele diz, eu faço parte disso aqui, eu não quero sair daqui. Eu sou um siciliense muito orgulhoso por isso, porque eu conheço a cultura, conheço o meu lugar, sei o que ele é, quais são as origens dele, mas eu sei que muita gente não ama Santa Cecília do jeito que eu amo, não está interessado em Santa Cecília do jeito que eu estou. Muita gente quer sair da cidade, sai falando mal, faz a vida aqui e ainda joga pedra, entendeu? Um lugar que não dá nada. Se a pessoa não conhecer a história, eu garanto, se você conhecer a história de Santa Cecília, você vai entender por que a cidade tem dificuldades no crescimento, na evolução social, na evolução cultural. Aí é um diagnóstico que tem que ler bastante para entender. Você acha que Santa Cecília assim, tem alguma coisa diferencial que possa ser referência para outras cidades? Eu acho que a localização de Santa Cecília, a natureza, a geografia é esplendorosa, é muito bonita, é um lugar bem central, é o coração do estado de Santa Catarina. Eu acho que o povo, apesar das dificuldades, é um povo acolhedor, é uma cidade que recebe bem, né? A gente tem problemas de estrutura, de falta de investimento, de falta de cultura, falta de referências assim, mais organizadas. Falta muito. Eu acho que o grande problema nosso não é tanto nem estrutura, não é tanto do ponto de vista assim de não ter os valores. A gente tem coisas legais, tem cultura, tem história, tem riquezas materiais e imateriais. Falta pra gente vontade de conhecer e de divulgar, né? Então é um lugar que está perto da capital, está perto de Curitiba, não está longe de Porto Alegre, está a meia distância da divisa do Paraná e de Santa Catarina, está perto do litoral, está perto do oeste. É um lugar bonito, um lugar com muito rio, muita cachoeira, um lugar... O clima é frio, mas é interessante, é um frio ameno, gostoso, tal. A gente falta investimento em turismo rural, que é uma coisa que seria um potencial, mas só se especula e não se faz nada, né? Mas é um lugar muito bom. Eu gosto muito de Santa Cecília. Acho que falta só um pouquinho de amor próprio. É que nem eu penso assim, que tipo, se investissem mais, talvez a nossa cidade seria talvez um bom ponto de referência para os outros virem visitar, porque igual você falou, a gente tem muita cachoeira, a gente tem muitos lugares bonitos que fica difícil a gente ir, então por isso que a gente não vai. Ou se vem alguém que não conhece alguém que saiba, não vai saber como ir. Eu acho sim que a nossa cidade tem, assim, é muito boa, até por mesmo que a BR passa pelo meio dela, né? Então, se você é de outra cidade que você tem que ir pro outro lado, você vai ter que passar por aqui. Se tivesse mais coisas assim que eles investissem mais, a nossa cidade podia ser bem mais conhecida. Podia, com certeza. Ela é um ponto de referência, sabe? Santa Cecília, se você olhar assim, geralmente todo mundo conhece. Se você perguntar, eu sei onde é que é, já passei e tal, porque é exatamente a cidade bem localizada,
né? Mas ela é uma cidade que realmente não explora muito o que ela tem. Ela ficou muito voltada só para a exploração madeireira, e da história dela muita coisa se perdeu, né? Não se fez um investimento em cultura. Eu acho que, por exemplo, se você fizesse um monumento com a própria Santa Cecília mesmo, um monumento religioso, entende? Você tem turismo religioso, que é um potencial forte, né? Como aqui foi passagem de tropeiros, aqui foi passagem dos monges da Guerra do Contestado, sabe? Muita simbólica que você podia... Vamos fazer um caminho do Contestado, vamos fazer, sabe, um roteiro natural, vamos fazer hotel fazenda, né? Essas coisas, tem muita coisa que podia ser explorado, mas falta interesse público, falta interesse privado também. As pessoas querem muito explorar o lugar, mas não querem dar esse lado simbólico, e eu acho que fundamental falta é cultura. O povo precisa ter o material humano. A gente precisa investir na formação humana das pessoas. Educação e cultura é o primeiro passo. Eu acho muito bonita a cidade enfeitada, com ruas asfaltadas. Acho fundamental a cidade embelezada, mas não basta. Eu acho que o primeiro investimento é no povo, nas pessoas, sabe? Como é que nós vamos formar uma cultura ceciliense para haver amor? Porque quando há amor pelo lugar, que você tem identidade cultural, o cidadão deixa de ser um peso para o governo e passa a ser um auxiliar do governo. Ele vai cuidar mais da cidade, ele vai investir mais na cidade, ele vai ter mais acesso aos recursos, ele vai querer investir aqui, vira um ciclo positivo, sabe? Atrai gente de fora, vai globalizando as ideias, de repente surge uma área que aqui em Santa Cecília não tinha, alguém abre uma escola de música, alguém abre uma escola de arte marcial, alguém abre uma escola de pintura, sabe? Daí vai agregando os outros valores, né? Mas fundamentalmente tem que investir em cultura. O povo tem que se conhecer. E isso é uma coisa que eu bato, assim, eu digo, é consciência. Falta muito isso. E você... E, tipo, falando disso, como é que você acha que vai ser mais pra frente o futuro, a sua perspectiva sobre Santa Cecília? Olha, eu acho que as cidades inevitavelmente vão crescer. Não tem escape. A cidade vai crescendo, a tendência dela é ir se globalizando, é ficar uma cultura muito mais miscigenada, né? O ser humano, ele tem problemas pela frente aí, ele tem problemas sociais, problemas ambientais, tem coisas que a gente vai precisar botar a mão na consciência. Eu acho que a história ajuda a trazer muito isso, a trazer essa consciência, por isso que eu acho tão importante estudar a história e a cultura. Porque aí você vai vendo que rumos que o futuro pode nos apresentar. Eu acho que não vai ter como a gente escapar de governos que tenham maior cuidado com as áreas técnicas, com as áreas educacionais, com as áreas culturais. Não vai ter escape, por bem ou por mal, nós vamos precisar investir nisso aí. Porque senão a gente vai continuar tendo um crescimento desordenado, a gente vai continuar queimando os recursos naturais como se não houvesse amanhã, a gente vai continuar com problema social, com violência, com falta de acesso. Santa Cecília aparece muito em jornal para falar de crime, né? Uma coisa que é ponto comum, aí a gente sabe que aqui é o Velho Oeste, aqui é o lugar abandonado, aqui é o lugar onde a informação que sai é de violência, é de atraso, é de retrocesso, por questões históricas e questões políticas, né? Mas eu vejo que a cidade vai crescer, a cidade já se desenvolveu em alguns aspectos. Hoje você olha, Santa Cecília já é muito mais estruturada do que muitas cidades, né? Você olha a Avenida 15 ali do jeito que tá, bonita, com semáforo e tal. É uma estrutura já bonita que parece assim que a cidade tende a um crescimento. Agora, eu acho que nós precisamos crescer primeiramente como seres humanos. Esse é o crescimento que eu mais boto fé. Depois disso a gente aflora para o lado estrutural, né? Até eu tive um debatezinho com a prefeita em que eu coloquei isso. Eu digo, é fundamental a gente primeiro investir em cultura para depois as pessoas preservarem o patrimônio material. Porque elas vão amar o lugar, elas não vão depredar, elas não vão destruir. Hoje você faz uma praça, as pessoas vão lá e quebram. É porque elas não têm amor nem discernimento para saber que aquilo é um valor. A gente até colocou uma placa agora recentemente dos primeiros imigrantes lá na Praça da Igreja, uma plaquinha lá que é um marco migratório, é o nome do meu tetravô, João Guete Sobrinho, ou Adão Guete, aliás. E por enquanto tá lá, mas não sei até quando. Acontece isso, né? Muita destruição, assim, igual você falou, é muito vandalismo. Sim, isso. Sim.
O ser humano, ele é por natureza rebelde, selvagem, isso a gente sabe, não adianta. É parte da nossa natureza isso aí. O bonito tá na gente encontrar um equilíbrio, em agir com consciência, porque o desafio do ser humano é sobreviver e conviver. Eu, estudando história, cheguei a essa conclusão. Como é que a gente vai achar meios de sobreviver e conviver legal? Esse é o nosso desafio. Conviver com sustentabilidade, sem violência, partilhando mais e disputando menos. No momento a gente ainda continua muito territorialista, muito materialista. As pessoas pensam em dinheiro, as pessoas pensam num celular novo, num carro novo, numa roupa nova. Mas isso são acessórios, são coisas que o ser humano precisa tirar o foco disso, que não é o principal, isso é acessório, isso é enfeite. O básico mesmo é a gente ser humano, né? E isso aí não tem como escapar da área cultural, da área histórica, se autoconhecer, educação, investir em educação, que é o grande drama, né, do Brasil. Você acha que, assim, a nossa cidade podia melhorar, assim, em investir em outras coisas, não só em madeireiras, só em pinos, porque a maioria das empresas aqui é madeireira, né? A gente não tem muita opção, assim, apesar de ter muito serviço, é na mesma área. Sim. Esse é o problema, que é como é que eu posso te dizer? Novamente volta para o termo histórico. É uma retroalimentação de história, de condição social. Então, aqui foi um lugar que ela começou a expandir mesmo quando passou-se a explorar a madeira. Quando passou a se explorar a madeira nos anos 30, 40, que vieram as grandes serrarias, havia muito pinheiral. E o pessoal foi comendo esses pinheiros, foram simplesmente desmatando e vendendo, tal. A partir dos anos 60, 70 começa a se aplicar o reflorestamento de madeira não nativa, que é o pinus, tal. E aí nisso, ao mesmo tempo você tinha matéria-prima de sobra e gente que com uma condição precária também de mão de obra. Então as pessoas só cortavam madeira, era basicamente o que elas faziam, cortar madeira e fazer tábua. E isso é um processo que se retroalimenta. Então você tem a ignorância, a mão de obra barata, a matéria-prima disponível, e não interessa muito sair daquilo aí, entende? Então a gente precisava ver qual o primeiro passo para sair desse círculo vicioso. Novamente eu acho que precisamos investir no humano, para esse humano ter anseio de querer tecnologias novas. A partir do momento que você tem um ser humano mais educado, mais qualificado tecnicamente, ele vai querer trabalhar em outras áreas, não só cortar madeira e transformar madeira, né? Hoje a gente tem uma evolução tecnológica que já nos permite cortar e transformar a madeira de maneiras diferentes, mas a mão de obra básica ainda é muito primária. Então nós precisávamos investir em outras coisas. Como é que você faz isso? Eu acho que o primeiro passo é curso técnico, educação e pequenas empresas que comecem a variar. Não adianta a gente querer trazer uma empresa gigante de cara. Até Santa Cecília tem uma história não oficial que nos anos 90 a Ambev queria vir para cá. A Ambev é a fábrica de cerveja, né? Brahma, né? Skol, Antártica e tal. E por questões políticas não veio. Não foi possível instalar e tal. É uma coisa que está nas entrelinhas, não é oficial, mas... Então foi uma oportunidade que de repente a gente perdeu de qualificar a nossa mão de obra, trazer gente de fora. Porque quando vem uma empresa diferente, eu não sei qual que é a receita para isso, mas eu acho que é principalmente aliar educação e cultura com pequenas empresas de outras categorias, para você poder interessar as pessoas em ir para outras áreas técnicas. Acho que essa é a receita que a gente precisa. Mas nós precisamos, você está coberto de razão, precisamos sair do ciclo só da madeira e ficar nessa de cortar madeira para sempre, porque aí falta também, se você notar, não tem opção cultural, não tem uma diversidade cultural, as pessoas vivem uma vida muito escrava do trabalho. A gente vive, é uma cidade pobre, eminentemente pobre, tem pessoas bem de vida, mas é uma cidade que 95% é pobre. E daí não tem acesso aos recursos, às possibilidades novas, né? Eu acho que falta muita cultura. Um gosto musical terrível. Entre outras coisas. Porque eu acho que, sim, querendo ou não, principalmente os jovens, eles não têm muita opção. Sim. Ou é isso, ou é isso. Exatamente. Não tem... Se você não tiver uma condição boa pra você
fazer uma faculdade, se aprofundar nisso e atuar nessa profissão, ou você vai ter que fazer isso, ou você vai ter que fazer isso. É verdade, a gente perdeu muito, eu acho que a gente perdeu também muita iniciativa. Isso a tecnologia nos ferrou um pouco. Porque eu, por exemplo, sou de uma geração em que a gente jovem fazia a cidade acontecer. Não tinha opção cultural, a gente se reunia, tocava um violão, a gente se reunia contar história, fazia peça teatral, sabe? É um outro tempo. A igreja ocupou um papel legal nisso aí um tempo, mas hoje parece que a igreja lavou um pouco as mãos em relação a isso. Então, assim, a partir de que você tem, eu acho que o lado educacional é muito importante que ele instigue as pessoas para a criatividade. O celular está matando um pouco da nossa criatividade, nós estamos vendo coisas prontas e não estamos criando. Então nós estamos enchendo a nossa cuca de repetição e não estamos exercitando a nossa criatividade. Então eu acho assim que a gente precisa ter consciência na medida que a gente está usando o celular, na medida que a gente está usando o computador, usar isso aqui como uma ferramenta para transportar nossas ideias, mas não ela fazer a nossa cabeça, né? A gente ser dono do celular e não o celular dono da gente. A juventude está sofrendo muito com isso. Então falta criatividade, falta ímpeto, falta simbologia, sabe? Por exemplo, eu conheço muita gente que detesta o carnaval carioca, o carnaval das escolas de samba. Aqui em Santa Cecília muita gente detesta. Aquilo é um dos símbolos da criatividade brasileira. É lindo, mas as pessoas têm um pouco de ojeriza daquilo. Não me interessa. Eles vêm pelo lado negativo da contravenção, tal. A gente nos anos 70 tinha festa junina muito legal. Estava vinculado a um valor católico, mas as pessoas se integravam, você tinha música bacana, tinha comida legal, as pessoas se divertiam, se vestiam de caipira e tal, davam uns baita festão. Hoje não há esse ímpeto, sabe? Eu vou ficar em casa assistindo Netflix, que é melhor, ou vendo uma rede social da vida dos outros e tal. Então, falta bastante isso aí. Você acha que, tipo, em qual ramo nós iríamos crescer mais se a gente fosse? Tipo, em qual área? Entende? Se Santa Cecília encontrasse uma alternativa? Isso. Depende. Eu acho que a gente estaria capacitado desde que houvesse junto, porque assim, isso aí também hoje é uma questão muito política, sabe? Precisa haver interesse político, pressão. A nossa dificuldade grande é essa, porque a gente não tem muito acesso ao poder estadual, por exemplo. Mas qualquer área a gente estaria habilitado a trabalhar, desde que você encontrasse um negócio que a mão de obra se adaptasse, né? Você pode trabalhar hoje com equipamento técnico, com parte de informática, com questões industriais em qualquer área. Santa Cecília estaria apta, só que a gente precisaria crescer a qualificação. Eu acho que primeiro de tudo é investimento no ser humano. Tá apto esse pessoal a ter um curso técnico, nem que do básico, sabe? Para começar a ter um atrativo na indústria mais qualificada, né? E a comunicação, hoje a globalização está na nossa mão, a gente consegue estudar por celular, consegue fazer. Eu acho que precisa um pouco de força política, força coletiva, a juventude cobrar, né? O que é possível fazer com os vereadores, com o prefeito, o que a gente pode chegar junto e trazer. Mas eu acho que em qualquer área, industrial, sei lá, tecnológica, de comunicação, né, que é um lugar que é muito bem localizado, logística. Santa Cecília podia ter já tem transporte, mas mais voltado para Madeira, né? Mas podia ser um ponto de logística muito grande para qualquer parte do estado, né? Você tem duas BRs importantes que passam perto, né? A BR-116 passa dentro, a 470 perto, essa que vai para Caçador, que é uma estadual, também é um ponto importante. Então logística é uma área que também acredito que Santa Cecília podia investir. São várias, né? Tem várias possibilidades. Fugindo agora um pouco do contexto. Sim. Você tem alguma história assim que você estudou e que, nossa, essa história eu gosto, assim, e até hoje você procura saber mais e mais dela? Relacionada a Santa Cecília? Isso, Tem algumas assim que a gente gosta muito. Eu tenho uma passagem que eu acho muito interessante, que é a da Guerra do Contestado, que a gente teve uma batalha dentro da cidade, né? Só que os livros de história não nos permitem conhecer, porque na época era Curitibanos. Santa Cecília pertencia para o município de Curitibanos, mas esta batalha, no período já da bandidagem, que eles chamam, ou do banditismo, se deu praticamente na frente da prefeitura, né? Até era a casa do meu bisavô, de João Guedes Sobrinho. Então foi onde houve uma batalha importante dentro da cidade. Acabou que os caboclos revoltosos tiveram uma derrota, mas um pouco por engano deles mesmo, porque eles chegaram a invadir a fazenda dele no escuro
e acabaram se dividindo e se enfrentando entre eles mesmos. Uma boa parte acabou se matando entre eles mesmos. E aí a família lá do meu bisavô terminou de matar, então acredita-se que tenha morrido ali umas 60 pessoas dentro do centro da cidade, na frente do centro administrativo da cidade. Então tem até uma questão energética, que tem um cemitério coletivo ali perto, uma vala em que foi jogado muitos corpos e tal. Talvez o atraso da cidade também tenha ligado um pouco a isso, né? Mas assim, essa é uma das histórias que eu gosto. Eu gosto muito também do fato do acidente aéreo, né? Que o nosso primeiro prefeito teve envolvido num acidente aéreo no Paraná. Em 1958 foi o acidente aéreo que morreu o governador de Santa Catarina, Jorge Lacerda, e o ex-presidente do Brasil, que é o único presidente catarinense que a gente teve, foi o Nereu Ramos, né? Neste voo estava o prefeito de Santa Cecília, né? O seu Oréstio. E então é uma história bem interessante, até porque ele trocou de lugar com o Nereu Ramos, com o Jorge Lacerda, e eles trocaram de lugar e os dois morreram e ele sobreviveu. Então ele contava tanto essa história que ele chegou a escrever, a mandar imprimir, porque ele não aguentava mais contar, sabe? Ele teve uma luta de sobrevivência bem forte, assim, que o acidente foi muito sério, morreu, acho que são 3 sobreviventes só. Tem várias, tem a inauguração da Estrada de Ferro aqui, que passaram autoridades importantes ali pelo Batã, tem até a questão do Pirupá, né? que era um ex-pracinha que teve ali. Tem muitas histórias, assim, do período contestado, São João Maria, muitas histórias legais que eu gosto. Se eu fosse citar aqui, pelo menos essas, mas tem várias. E ali na Nereu Ramos foi esse nome por causa do... Por causa do presidente, a Nereu Ramos, ela não era oficialmente Nereu Ramos até depois da morte dele, daí quando ele faleceu. Tanto que são 2 ruas bem importantes, centrais da cidade, quando elas se encontram ali na esquina do posto da avenida. É a Nereu Ramos com o governador Jorge Lacerda. São os 2 que morreram nesse acidente aí. Então um ponto bem central da cidade, que é em homenagem a essas figuras aí históricas, e foi por causa do acidente, depois que eles deram o nome. Falando um pouco de história, a gente já tava comentando aqui antes de começar, né? Que eu ia perguntar pra você que eu tava falando. E, tipo, histórias, vamos dizer assim, mais de terrorzinho, assim. Todo mundo gosta, né? Qual é a mais que você, tipo, ainda não gosta mais, que você tenta entender ela, que... Eu acho que a Santa Cruz é um dos mais fascinantes, porque não se sabe bem a origem. E ali tem um misto de lenda, que eu acho que é muito brasileiro isso. É um misto de lenda indígena com lenda católica, né? Então ali próximo da Santa Cruz para baixo tinha um rio, que para os índios era um rio sagrado, como todo rio para o índio é sagrado, né? E havia a história de uma serpente muito grande que estava por ali, que essa serpente carregava uma maldição, porque teve uma família indígena que houve uma mortandade dentro da família, o filho matou os pais, e também tinha a questão de não ser batizado, daí entra toda uma questão católica junto. Eu sei que essa serpente, ela virou assim uma maldição para o lugar. Então Santa Cecília novamente era um lugar que nada daria certo, seria um retrocesso. Só coisa boa pra cidade. Tá sobrando, né? Lenda só coisa desse boa. tipo. E aí, uma solução que um padre teria encontrado para essa maldição seria plantar uma cruz ali, para livrar essa... Eu acho que isso aí é lobby católico, mas a lenda existe e tal, então essa cruz estaria prendendo essa serpente. Essa maldição fez com que, a partir de que a cruz fosse plantada, a serpente não circularia mais pelo lugar, estaria, vamos dizer assim, neutra, não ia mais fazer mal para o lugar. E aí tem uma lenda que antigamente a Santa Cruz ela começou a crescer, porque essa cobra, a maldição dessa cobra também, ela estava se expandindo, porque ela meio que se alimentava do mal da humanidade, do mal das pessoas locais, e ela crescia, e a cruz começou a crescer também. Dizem que na capela antiga, que era uma capela de madeira, ela chegou a furar o teto da capela, então eles desmancharam e resolveram fazer aquela muro de pedra que ela está incrustada para ela não continuar crescendo. Então aquilo lá seria para conter o crescimento da cruz. Essa é uma das que eu gosto. Eu gosto muito da lenda da noiva da Serra do Espigão, que já tem vários caminhoneiros que relataram que passando, principalmente no sábado, depois das 8 horas da noite, né, já viram ela do lado no degrau do caminhão, né,
pelo lado de fora da janela ou dentro do caminhão. Vários relatos que, dependendo do horário, você avistava, ou avistava ela nas curvas que algumas vezes até provocou acidentes, né? Porque ela parecia de surpresa e o cara se perdia, tinha medo de atropelar e acabava capotando o caminhão. Então são coisas assim que o povo fala, mas eu digo que imaginar, tá até arrepiado. Que imagina. Porque assim, essas coisas de lendas do imaginário popular, alguma origem tem. E a força mental das pessoas, do coletivo, faz essas lendas acabarem refletindo no nosso ânimo, isso que você sentiu. É uma questão energética. Por algum motivo, essas coisas vão passando para frente e tal. Aqui em Santa Cecília tinha lugares que eram... você sabia que... se comentava que eram mal assombrados, casas que já foram desmanchadas, né? A escola Irmã Irene... escola também, né? É um lugar propício. Com medo. Na Irmã Irene também se falava do fantasma, Então, tem várias lendas assim, do Grinho do Pastoreio, é muito forte para nós, né? Que é uma lenda meio gaúcha, meio catarinense, porque os gaúchos, eles pegam muito para eles essa lenda, né? Tem poemas, tem escritos, tem livros sobre, mas na época não havia divisão clara entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Talvez os campos gaúchos fossem aqui, né? Aqueles que referem que a história que aconteceu do escravo que perdeu o cavalo, foi castigado, e aí recorreu a Nossa Senhora e acabou sendo depois venerado, até hoje E eu conheço gente assim muito próxima que perdeu. Teve um amigo meu que chegou a visualizar o Negrinho do Pastoreio, chegou a avistar, e ele tinha perdido um animal de estimação e ele pediu pro Negrinho do Pastoreio pessoalmente que encontrasse o gato. No outro dia o gato estava na porta da casa dele. Agora... É acreditar. Eu acho essas coisas muito legais, sabe? Porque, tipo, mesmo você não sendo de tal religião que acredita nisso, é uma coisa que não dá pra explicar, né? Que quando você pede alguma coisa, isso acontece. Tipo, era pra acontecer ou aconteceu porque você pediu? Sim. Sabe? Eu acho que depende muito da fé da pessoa. Com certeza. Eu acredito e eu tenho muita fé no Negrinho do Pastoreio. E já aconteceu de eu pedir e realmente acontecer. Mas eu acho que depende muito da fé da pessoa. Eu também acho que existe muita sugestão, mas existem coisas assim, no campo astral, campo espiritual, que a gente não consegue explicar. São coisas que realmente existem. Para mim, o sobrenatural não existe. É tudo parte do mesmo natural. Só que a gente acessa frequências diferentes, né? Você vive uma vida inteira que de repente você desencarna, morre. Alguma dessa energia pode ser que eu acredito que fique de alguma forma, alguma memória, sabe? Então tem muitas lendas. Nossa, tem aqui em Santa Cecília tinha a lenda do lobisomem. O lobisomem é uma lenda universal, né? Tem em tudo que é lugar. E eu acho que tem tanta gente pensando em lobisomem, bruxa, essas coisas, que acaba que algum tipo de manifestação nesse sentido acontece, sabe? Gente que já viu um animal que se queimou e depois... Tem um relato aqui em Santa Cecília, tinha uns bem fortes também, foi avistado também, não há muito tempo, uma família avistou um lobisomem ali na região do bairro do Marciliano Fernandes, disse que não era bonito. Não é muito legal, eu acho. Meus pais contam que já viram. Não foi aqui na cidade, mas assim, que não foi só eles, que foi uma parente nossa que sempre contava que sempre na quaresma, sempre ela escutava e ele passava arranhando a parede do quarto dela. Só que meu pai e minha mãe nunca deram bola pra isso. E pegaram e falaram, vamos lá tirar a prova, ver se realmente é. E nesse dia meu pai não conseguiu dormir muito bem, e ele conta que, assim, de madrugada, assim, ele começou a escutar os cachorros latir muito. E o vizinho da nossa tia tem uns cachorros bem bravos. E eles começaram a latir muito, 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 muito. Nisso o pai olhou na janela porque ele achou que estavam assaltando ou a casa ou o carro. E no que ele olhou na janela, ele disse que viu, tipo, como se fosse um cachorro, só que muito maior. E ele vinha batendo as orelhas e descendo, assim, que é tipo no morro e descendo no morro. E nisso ele se assustou e chamou a mãe. A mãe levantou e foi ver. Ela disse que ela também viu. Disse que no que ele desceu, os cachorros vieram pulando dele e ele sentou debaixo de uma árvore que tem
quase na esquina assim da rua. E depois disso ele sumiu e nunca mais viram. Toda família tem um relato de lobisomem. Eu não conheço uma família que não tenha alguém que tenha visto, que tenha falado. Então, alguma coisa de fundamento tem. As pessoas dizem que viram, e todo mundo tem um relato desse. E o Brasil é muito rico nisso, gente, porque a gente é mestiçagem nossa com o índio, e o indígena é muito ligado à natureza, né? O boitatá, por exemplo, é uma coisa que muitos relatos têm, né? O boitatá chega a estar até em documento oficial do Brasil, do padre, como é que é um padre que até é santo católico agora, foi um dos primeiros padres que teve contato com o índio no Rio de Janeiro. Ele relata o boitatá. Eles veem uma bola de fogo energética, tal, barará, e mata alguns deles. Ele chegou a ver essa bola matar indígena e está no documento oficial do Brasil. Nossa. Então é uma coisa assim que é um documento oficial do padre que relatou um negócio desse. Aqui em Santa Cecília foi muito avistado. Bola de fogo, essas coisas. Lá na fazenda do José Luiz, no cemitério, né? Foi avistado já, tal. Então, mistérios. Histórias que o povo conta. Daí a gente nunca vai saber se é verdade ou mentira, né? Quando eu fiz o Portal Siciliense, que é um site que a gente fez com um amigo sobre a cultura siciliense, uma das páginas abordava só lendas. Hoje chega até vocês essa informação porque muito foi tirado de lá também, sabe? A gente catalogou as principais lendas que tinha do lugar, mas ainda merece, eu acho assim, que um trabalho legal. As escolas podem se esmerar em fazer uns trabalhos desse. Sair alguma publicação, lendas de Santa Cecília, sabe? Precisava um livro bem escrito, tal, juntar essas informações e fazer. Eu tenho vontade, mas meu Deus do céu, falta tempo. Trabalho. Mas tem muitas lendas, tem inúmeras, assim, de fantasma, de relato, de coisa assim, tem muito. Antigamente, assim, nas fazendas se avistavam, por exemplo, tem um negócio, uma lenda que diz sobre as bruxas, que elas fazem nó na crina de cavalo, né? Uhum. E aqui em Santa Cecília acontecia muito. Uns nozinhos super bem feitos que não tinha como desmanchar. Sim, eu tenho minha tia, né, que ela mora em sítio também, e tipo, ela sempre falava assim pra mim, não adianta pentear, porque a corda tudo cheia de nó, que é as bruxas, não sei o que, minha tia sempre falava assim pra mim. É interessante, tem várias lendas dessa. Minha mãe e o meu pai também contam que já viram bruxa ali no Morro do Bonete. Enquanto eles estavam subindo, porque minha mãe, ela trabalha no pedágio, né? E ela trabalhava no turno da manhã, no turno da manhã, então eles iam de madrugada. E nessa época, se eu não me engano, eles não tinham carro ainda. Aí eles tinham que ir a pé, e o meu pai, com medo da criminalidade, né, levava minha mãe até lá. E disse que nesse dia, enquanto eles estavam descendo o morro, eles escutaram gargalhadas. E enquanto eles iam descendo, disse que eles viram uma mulher toda de preto subindo, e eles contam que ela tá voando. Eles dizem que ela tá voando. E nisso, minha mãe acelerou o passo, deixou meu pai pra trás. Não, tem várias histórias. Eu não duvido de nada disso, sabe? Eu acho assim que, pra mim, não tem sobrenatural, mas pra mim existem questões energéticas, frequências que a gente acessa, sabe? Dá medo porque o desconhecido sempre dá medo, né? A gente tem esse medo, mas eu acho que a gente não deve temer essas coisas. A gente deve encarar, olhar, querer conhecer, saber. Eu acho que, tipo assim, mesmo que você veja na hora o susto, você não vai saber se é coisa da tua cabeça ou se realmente você tá vendo aquilo. Às vezes surto coletivo. Acontece bastante também. Mas eu digo que tudo isso tá dentro da possibilidade da gente se conhecer também como cultura, como povo, sabe? Um exemplo que eu tenho disso aí, tinha um cineasta brasileiro que era o Zé do Caixão, o Zé Mojica, né? Marins, era um cara muito inteligente. E ele falava, dizia, eu não me conformo do Brasil não ter uma indústria de filme de terror com as lendas do Brasil. Nós somos o país mais rico em lenda do mundo. Num país que tem a miscigenação africana, indígena, branca. Se a gente quiser fazer séries de filmes de terror sobre as nossas lendas, tem. Saci, essas coisas e tal. Mas não há um interesse, há uma vergonha, um negócio de querer pagar pau pros americanos, entendeu? Que é zumbi, vampiro e só. Então, são essas questões. Mas tá tudo dentro de cultura. Eu acho que é importante a gente também ressaltar isso. Que se for pra gente trabalhar cultura pelo lado sobrenatural, vale também. E
Agora vamos mudar de assunto de novo. Esse que é o legal. Esse que é o massa. No departamento de cultura aqui do município tem várias coisas, várias ações. Você podia falar um pouco pra gente? Sim. Nesse ano foi formado aquilo que a gente chama de Sistema Municipal de Cultura. O departamento já existe há mais tempo e tal, e vamos dizer que é o órgão encarregado junto do Executivo, junto da Secretaria de Educação e junto da Prefeitura Municipal. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Cultura, que é um órgão que forma o sistema, mas vamos dizer, a gente é um órgão consultivo. Graças à formação desse Sistema Municipal de Cultura, que engloba o Conselho que eu presido e o Departamento, que é o órgão vinculado à Prefeitura, a gente conseguiu desenvolver e aprovar a Lei Paulo Gustavo, né, dentro do município, para captar recursos, dos quais possibilitaram inclusive o podcast aqui, que a gente fica bem feliz de saber que está possibilitando pessoas criativas interessadas em exprimir a cultura siciliense e enriquecê-la. Tem vários projetos, tem projeto cultural voltado, quase todos voltados na área de audiovisual, porque era próprio da lei, né? Mas tem projeto de dança, tem projeto de representação teatral, tem projeto de documentário, hino, né? Inclusive o hino está sendo feita uma versão nova do hino de Santa Cecília. Já está bem adiantado o processo de produção, eu já dei um pitaquinho lá e olha, vai ficar muito bonito, vai ser bem legal. Então a gente conseguiu possibilitar algumas coisas assim, na área de cultura, ainda é muito pouco, temos muito mais por fazer. A gente precisa, eu digo sempre lá a minha questão lá dentro, o que eu mais insisto é que a gente estruture um lugar para a cultura, que a gente tenha um auditório para poder falar sobre cultura, fazer reuniões, chamar o povo, começar a fazer as pessoas se interessarem, porque não adianta o sistema estrutural, o sistema administrativo estar pronto e não ter pessoas interessadas em cultura, sabe? Então a gente precisa andar junto com o povo. Eu digo, o povo é a base da cidade, né? Não adianta a gente estar bem estruturado, tal, captando recurso e não termos um povo que se interessa em cultura. Aí que eu digo que é tão importante o investimento em estrutura e identidade cultural. Talvez um dia eu seja ouvido, mas estamos fazendo o que dá para fazer. Você acha tá indo legal. Desculpa. Sim. Você acha assim que essa iniciativa que foi tomada pode melhorar muito na cultura, igual você estava falando assim, e até no povo, assim? O desafio é esse. O desafio é o seguinte, você dar oportunidade de quem quer fazer, ter o espaço para fazer. Eu acho que essa é a função do Estado, vamos dizer. Isso o Estado e as instituições, as associações têm que possibilitar que o povo esteja interessado. Agora, a gente fazer o povo se interessar é um outro processo. Aí eu acho que é uma questão de consciência pessoal, parte muito da escola, parte muito da família, dos pais. Vá fazer alguma coisa, vá buscar, vá se interessar, saia do eletrônico, do automático, tenha uma expressão humana, queira se interessar pelas coisas, porque essas pessoas é que fazem acontecer, sabe? Eu digo, o povo, a cidade, ela é um ente assim, imaginário. O que é a cidade mesmo é o seu povo. O povo é que é a cidade, sabe? A gente quer possibilitar, ter o espaço para as pessoas se manifestarem culturalmente. Isso é o mais importante. A nossa consciência está muito tranquila nisso. Oportunizar. Agora, a gente levar as pessoas de arrasto, por favor, faça cultura, não tem como, é uma questão de iniciativa pessoal, né? Eu, assim, a minha ideia pessoal, o que eu quero deixar de algum legado. Eu já fiz o Portal Siciliense, que é um site de história e cultura da cidade, que já gerou bastante fruto. Desde que a gente fez o portal, saíram livros, saíram blogs, espaços de discussão dentro de escola, eu fui palestrar em tudo que é lugar, essas coisas é bacana. Já tem uma faísquinha de história renascendo, porque, como eu falei, quando eu estudei era 2 parágrafos, não tinha nada de história de Santa Cecília, era um 0 à esquerda. Eu salvei aqueles vídeos dos velhinhos da cidade lá, dos anos 90, que tem 70 entrevistas que estavam indo pro lixo, de pessoas que todas já morreram, todas. E são pessoas que viram a cidade surgir, praticamente. Isso foi muito importante fazer. É um outro legado que eu quero deixar. E eu quero produzir um livro com a história de Santa Cecília, que estou coletando material, pesquisando, muito trabalhoso, mas que seja um livro
que realmente nas futuras gerações possam pegar e ter um norte, sabe? Para poder resgatar, fazer alguma coisa acontecer nesse lado de cultura e memória e identidade cultural. E eu vou estar sempre batalhando pela identidade cultural. Estátua, monumento, espaços teatrais, tá? Nossa cultura, nosso povo, nosso jeito de ser, tarará. Isso é a coisa que eu acho que é mais importante. E para você, qual pessoa ou alguém, parente, família, amigo, que tipo, como posso dizer, que você admira pelos feitos da pessoa aqui na cidade mesmo? Olha, tem várias pessoas assim que foram importantes para a cidade. Eu acho que cada um contribui ao seu jeito, sabe? Numa cidade pequena. Eu tenho como uma referência da minha família o meu bisavô. Foi um homem aqui, foi um comerciante, foi um homem que praticamente só ele foi um dos primeiros que instituiu uma casa comercial na cidade, que favoreceu a possibilidade das pessoas morarem aqui e terem como comprar uma comida, um negócio, um material mais elaborado, né, que é o João Goethe Sobrinho, que é o nome ali da rua da prefeitura. Claro que ele esteve envolvido na Guerra do Contestado do lado dos coronéis. Então eu sei que a minha família tomou uma parte um pouco covarde do movimento, sabe? Isso a gente tem que ter consciência de que o homem branco, de uma maneira geral, suprimiu os índios e os caboclos, explorou, invadiu sua terra e tal. Numa política que eu digo que história ela não tem necessariamente lado bom e lado ruim. As pessoas estavam tentando sobreviver de alguma forma, né? Infelizmente o ser humano não aprendeu a agregar ainda da maneira que possa dividir para todo mundo. Mas é uma figura histórica que eu admiro. Eu acho assim que tem figuras políticas importantes para a história da cidade. Eu acho que o seu Valmor Eli foi um político importante para a cidade, contribuiu muito estruturalmente para a cidade, foi uma pessoa legal. Eu acho que o seu Aldo Tramontini foi uma pessoa muito bacana, que é o nome do autódromo municipal. Era uma pessoa muito boa, visionário também, ajudou também a desenhar a parte urbana da cidade, divisão o próprio traçado da pista lá foi ele que desenhou. Tem tanta gente, religiosos que ajudaram, padres, freiras, pessoas importantes que passaram. Das famílias pioneiras, muita gente ajudou politicamente a cidade, vereadores, os primeiros prefeitos, o próprio seu Orestes foi uma figura importante, esse que estava no acidente de avião, fez a prefeitura do zero. A prefeitura era um rancho, não tinha estrutura, não tinha dinheiro para nada, tirou do chão, sabe, precisou fazer. Tem pessoas de líderes comunitários, gente que, meu Deus, tanta gente que ajudou, né, das famílias que vieram depois, né, o seu Meneguzzi, que é o patriarca da tua família, um cara que construiu uma família enorme aqui. Puta, tem tanta gente icônica aí que você pode dizer, sabe? Nós temos valores, não nos faltam. Eu admiro muita gente. Admiro todo mundo, admiro vocês, a iniciativa de vocês de estarem fazendo isso aqui, sabe? Eu acho que todo ser humano, ele é por si só uma estrela. Ele tem que ser brilho para os outros, sabe? Tem que abrir oportunidades, fazer os outros crescerem, partilhar suas experiências, aprender com os outros. E a gente tem bastante exemplo histórico disso aí. Muita gente boa. Você acha que a nossa cidade deveria melhorar, assim, parte, tipo, de lazer para as pessoas, tipo, trazer coisas novas para cá? Porque Com certeza. Com certeza. Eu acho que os espaços de convivência são fundamentais. Praças bem estruturadas, bonitas, arborizadas, né? Espaço para crianças, playgrounds, coisas assim, precisa ter. Precisa haver espaço cultural, que é fundamental, música, teatro, dança, opções de lazer, mesmo feiras. Eu acho que uma das coisas que podia a cidade mais aproveitar é fazer feira de produtores locais, ou de artesanato, ou de produção de mel, ou de embutidos, ou de coisas assim. Falta muito. Agora, por que falta? Aí entra de novo naquela questão, o material humano. A gente quer produzir, a gente quer fazer, né? O que pode nos instigar? A gente tem que começar a oferecer esses espaços, buscar parcerias, o povo. Eu acho que com a globalização, com o crescimento da cidade, porque a gente foi um povo muito oprimido. Se você estudar a história local, você vai ver assim que foram anos de miséria absoluta, sabe assim. Então, a gente é uma mistura, o brasileiro como um todo é um povo muito sofrido, é um povo muito escravizado. Então, o dinheiro, a pessoa vale muito pouco, o dinheiro vale muito,
então não se valoriza muito a expressão humana. É mais um, entendeu? Deixa para lá, o importante é o que você está embarcado, a roupa que você está usando, o celular que você tem. Eu digo que é essa coisa que a gente precisa migrar, mudar, começar a ver o valor humano mais. Então falta tudo isso aí, falta opção de lazer, falta ambientes, por exemplo, eu acho que faltam ambientes jovens, falta opção, por exemplo, de dança, de música bacana, falta um barzinho legal, falta muita coisa, entende? Agora isso aí, o que constrói? Isso é o elemento humano. Não adianta vir um empreendedor, por exemplo, colocar um bar lindo, maravilhoso, ou uma danceteria massa, top, e você não tem quem vá. Você não tem um povo que esteja interessado em consumir ou cultura, ou lazer, né? Bibliotecas, por exemplo. Nossa, se é maravilhoso se o povo tivesse hábito de ler, ou de multimídia, né? Um ambiente bonito que tivesse multimídia, livro, vídeo, troca de ideias, podcast, assim, ó, a gente podia fazer podcast direto. Num ambiente legal, descontraído, com música e tal, sem problema, seria ótimo. Troca de ideias, como que você se enxerga, como você se silência, tararara. Falta muito isso aí. Só que é o que eu te digo, é um negócio que é um processo. Não vai ser a gente forçando, tem que ser um processo meio natural. Iniciativa privada junto com o poder público e o povo cobrando, querendo, né? Porque assim, as pessoas elas têm um negócio de sair da cidade. Enquanto o povo não toma a cidade para si, a cidade vai ser de qualquer um. Vai ser dos forasteiros, vai ser dos desvalidos, das pessoas que ocupam a rua, dos cachorros, entende? Então assim, se o povo não toma a rua, a cidade para si, alguém vai tomar. Então a gente precisa ocupar Santa Cecília. Onde é que você vai fim de semana? Ah, eu vou para Curitibanos, eu vou para Lages, eu vou para Joaçaba, eu vou para Florianópolis, para Balneário Camboriú. E a tua cidade? Ah, Santa Cecília não tem nada. Nunca vai ter, porque não tem público, não tem quem, né, se interessa em permanecer na cidade, queira amar a cidade, porque falta identidade cultural, falta esses espaços. É a velha luta que eu tenho. Eu sei que não é fácil consertar isso aí, mas quem sabe um dia a gente chegue lá. Mas parece que pro povo nunca nada tá bom, né? Se não tem, reclamam, se tem, reclamam do mesmo jeito. Exatamente. Ou é caro, ou é ruim de ir, é ruim de chegar. Falta muito essa vontade, entende? Falta muito esse negócio do deslocamento. Eu acho importantíssimo a cidade ocupar a cidade. Fim de semana, vamos andar a pé nas ruas da cidade. Se é o que tem para ir, beleza, sabe? Vamos ocupar um espaço público e fazer um festival de música. Festival de contação de história, das nossas lendas. Depois você fazer um luau, por exemplo, numa praça, violão, música, luz, comidinha e história de terror. É muito legal, né? Falta a iniciativa de fazer isso, falta juntar as forças, falta o interesse das pessoas em querer ir, falta tudo isso. É uma coisa que tem que ser conjunta, mas se tiver tentado fazer, mas às vezes não dá, porque daí falta, hoje não, outro dia a gente faz, sabe? As pessoas não têm muito compromisso. As pessoas estão muito internalizadas no mundo delas, qualquer dificuldade elas não querem sair de casa. Ah, mas tá frio, né? Chovendinho, vou ficar no meu quarto fechado e tal. Sabe? Então, assim, falta isso. Eu entendo que o clima é um fator fundamental também. Não vou jogar a culpa só no povo, porque é uma questão geográfica também. Santa Cecília, se fosse 5 graus mais quente, ou 3 graus mais quente, era outra cidade. Isso eu tenho certeza. É só você ver quando a cidade esquenta um pouquinho. Ela ganha vida. Né? Quem sabe para o crescimento global a gente chega lá. É que nem pra mim, eu moro aqui, mas eu odeio frio, odeio. Meu Deus, é horrível, eu não gosto. Eu gosto de cidade quente, sabe? Sim. Que pena que aqui não é, né, mas... Você pode ver quando é verão, assim, que agora tem dado uns verões um pouco mais quentes, você vê que a cidade ganha vida. As pessoas saem à rua. E isso aí é o que possibilita, de repente, ter uma alternativa de entretenimento, mais restaurantes, mais bar, mais lugares culturais para você ir, sabe? Porque daí as pessoas se interessam de sair e tal. Eu entendo que parte é climático, sabe? Não jogo tudo a culpa também só no povo, porque esse eixo aqui é muito frio. Até uma das coisas que eu estudei é a formação geológica de Santa Cecília, sabe? Toda a origem nossa, quando formou esse escudo da Serra Geral aqui, é um lugar muito frio, muito alto e muito frio, né? Muito ermo, assim, muito difícil de... Até não sei como é que os guetes ficaram aqui. É corajoso. Tamo aí até hoje, né? Tamo aí até hoje. Você é guete também? Sim. É uma família grande. E sobre você, Diego, a gente percebeu que você é um cara bem estudado, tem várias formações. Qual área que você mais gosta de atuar?
Bom, eu tenho formação em Direito, né, mas o Direito eu atuo praticamente como escriturário, não advogo, eu trabalho em parceria com meu irmão, que é advogado também, e trabalho internamente no escritório, uma atividade bem de escriturário mesmo, a parte de informática e tal. Mas assim, aconselho qualquer pessoa a fazer a faculdade de Direito, porque ela traz essa consciência. Eu acho que é a faculdade de humanas das mais legais que tem. Eu não me encontrei muito dentro do direito numa questão estrutural da justiça mesmo, uma coisa muito pessoal. Mas enfim, não vou nem comentar. Depois eu tive formação em História, né? Daí eu sou formado em História na UNOESC de Videira, e foi onde eu fui lecionar. Aí eu, particularmente, assim, a coisa que mais me interessa é História, Cultura e Educação. Se eu pudesse viver de dar aula, só que eu tenho discordâncias também com o sistema educacional, sabe? Então, às vezes eu acho assim que ele te sobrecarrega, né? O Júnior aí é professor, sabe bem. É um sistema que não te dá uma estrutura legal suficiente, não te dá espaço legal suficiente. A grade curricular é muito desordenada. Daí, de repente, o professor fica dando murro em ponta de faca e não consegue produzir, porque a estrutura não ajuda. Não é a estrutura material, mas é o entendimento da educação, sabe? A maneira de querer forçar os alunos a aprender e tal. Fora isso, eu sou um cara que gosta de música também. Sempre estive envolvido com música. Gosto de percussão, toco vários instrumentos de percussão, samba. Adoro samba. Gosto de música sertaneja antiga. Não gosto dessas músicas sertanejas mais novas. Então, inclusive toquei em bares de noite, tudo com amigos, até profissionalmente durante um tempo. Então trabalhei no Direito, trabalhei em Educação, História, Cultura, Música, Jornalismo, escrevi para jornal, fui articulista de jornal local, aqui Jornal Popular, bastante tempo, arrumei muita confusão por causa disso. Hoje sou um cara que me julgo também, adoro muito a área de espiritualidade e autoconhecimento, tô sempre em busca de me autoconhecer, né? Sempre estou participando também de podcasts sobre o tema e tal, lá com meu amigo Emerson lá, abração Emerson aí, logo estamos mais podcasts. E sou um cidadão do mundo que estou querendo me encontrar, ajudar da melhor maneira. Eu sei que eu não vou resolver os problemas no mundo e ninguém vai, né? Jesus não resolveu, o Buda não resolveu, o Hitler não resolveu. Todo mundo tenta melhorar o mundo, ajudar ou fazer alguma coisa que implantar uma ideia que considere ser a certa, né? Mas se eu fosse te dizer o que eu mais gosto é cultura e educação. Eu acho que é a esperança do país, do mundo, está na consciência que vem através de cultura e educação, é autoconhecimento. Eu não consigo discernir uma coisa de outra. Para mim, autoconhecimento está dentro de cultura e educação. São coisas que se alimentam. É isso que eu gosto, principalmente cultura e educação. E para a gente finalizar, você pode dar um conselho para alguém que queira se aprofundar nisso? Bom, como eu digo, eu acho que todo mundo devia se aprofundar, principalmente em área cultural. Quando a gente se sente deslocado, você busque olhar para dentro, busque se conhecer. Não precisa só se conhecer internamente, veja um pouquinho da tua história, quem são teus avós, teus pais, de onde é que vieram, quais eram os anseios, ideais e tal. O que resultou na tua existência, por que você está aqui? E a partir disso achar a coisa que realmente te motive a trabalhar, a viver, a acordar todo dia, a produzir, a ser feliz, a ser educado com os outros, a partilhar tuas ideias, sabe? A gente precisa melhorar como ser humano. Nosso papel como ser humano é o que eu acho que a gente está mais carente. A gente está muito individualista, né? Não que eu não ache importante olhar para dentro e ter um momento de sozinho. Eu acho que é ótimo, você ficar sozinho também é maravilhoso. Mas desse ficar sozinho, você aflorar as tuas ideias, a tua criatividade, o teu silêncio interno, para aflorar meios de conviver, sobreviver de uma maneira sustentável, feliz, simbólica, alegre, culta, pessoas com quem você possa conversar. Eu vim aqui, eu fiquei muito feliz porque eu estou conseguindo conversar. São pessoas inteligentes, que têm temas inteligentes para tratar e tal. Não é em todo lugar que você encontra isso, sabe? Se a gente tivesse uma sociedade dinâmica, interessada, viva, humana, que fizesse as coisas com intensidade, a gente podia ter vários círculos desse aqui, debatendo ideias, o que dá para fazer. Gente, então vamos somar as forças e fazer um negócio acontecer, sabe? A partir desse círculo. Então o meu conselho é viver intensamente. Vivam as experiências, quebrem a cara, não tenham medo. Acho que é uma coisa fundamental.
A gente não vai acertar sempre na vida, então você tem que dar a cara a tapa, errar, cair, levantar, aprender. E pensar também que as coisas acontecem sempre no agora. As coisas são como são e não como a gente queria que fosse. Senão não teria graça nenhuma também. Tá bom? E agradecendo de novo por você ter vindo, você ter topado a ideia. E é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, tá bom? E comenta aí quem vocês querem para os próximos episódios. E as sugestões de vocês sobre melhorias e o que vocês gostariam de ter. Beijo, tchau! Valeu!